Tem agora a palavra Fábio Ribeiro, Sales Engineer da WatchGuard, com a apresentação Beyond Detection, how AI-driven NDR accelerates NIS2 compliance. Bom dia. Eu estava ali a perguntar, eu tenho que ficar no palco? Eles disseram, sim, então vou estragar já toda a organização. Bom dia a todos. Um bocadinho mais de ânimo. Agradeço aos corajosos que se aguentaram até aqui. Eu sei que estou a aprender aqui um bocadinho até o almoço. Eu gosto muito deste evento do Channel On, porque alinha-se na perfeição com aquilo que é o nosso mindset. Nós já vamos agora fazer, sensivelmente, eu creio que vamos agora fazer 30 anos, e é verdade que mesmo após os 30 anos, a nossa mentalidade e o nosso DNA continuam exatamente o mesmo. Nós somos um fabricante focado no parceiro, que lança soluções para o parceiro poder ajudar todos os clientes. Okay? O ponto aqui principal é, eu sei que muitos que estão aqui são nossos parceiros, ainda bem, mas muitos estão a escutar o WatchGuard e conhecem o WatchGuard e lembram-se das firewalls. Quem é que conhece o WatchGuard unicamente e acha que isto é um fabricante de firewalls? Meta lá um mão no ar. Não? Muito bem. Okay. A verdade é que nós evoluímos muito desde as nossas firewalls. Nós agora somos, já há muitos anos, um fabricante de solução, de plataforma, e que temos a capacidade de oferecer muitas soluções aos nossos parceiros para ajudar, então, os seus respectivos clientes. Mas em todo o nosso portfólio sempre faltou ali uma pequena peça. Como nós começámos na componente de Network Security, fomos pioneiros de lançar a componente de Network Security, sempre houve no nosso modelo de segurança ali umas determinadas zonas cinzentas. Para responder a algumas questões, como estou eu seguro? Está a minha infraestrutura segura? Quando vocês perguntam isto aos vossos clientes, a resposta não é normalmente algo como eu acredito que sim. Quase como um sentido aqui, um ato de fé. Eu acredito que toda esta tecnologia vai me garantir a segurança. Se acontecer alguma coisa, isto irá atuar. E responder também outra questão, que é, qual é o risco realmente dos meus ativos que estão conectados à minha infraestrutura? Qual é o risco dos meus utilizadores? Será que eu tenho real visibilidade sobre a infraestrutura e sobre os comportamentos da infraestrutura? Será que eu consigo perceber se a minha rede é vulnerável? Será que eu consigo detectar corretamente num estado embrionário os ciberataques, muito antes de chegarmos às fases finais? E será que eu consigo fazer tudo isto com pouco staff que os clientes têm, com pouco staff que às vezes vocês próprios querem imputar serviços de SOC aos vossos clientes têm? Bem, a verdade é que, volto a dizer, nós somos um fabricante de soluções e o objetivo é ajudar-vos, vocês parceiros, a aportar junto do vosso cliente. Lançamos para isto a nossa plataforma ThreatSync Plus, é uma plataforma 100% cloud, não é preciso nada on-prem. Vamos pegar na informação que já existe nos vossos clientes, que já existe na rede, que é obtida pelas firewalls que o cliente tem, pelos switches que o cliente tem. Vamos analisar essa informação, e é uma informação em bruto, e por isso é uma solução que nós já tínhamos em carteira já há algum tempo para lançar, mas estamos agora capazes de lançar há uns meses com a capacidade de inteligência artificial, que tem a capacidade de pegar em toda esta informação massiva, reduzir só, única e exclusivamente, para aquilo que nós devemos escutar, para aquilo que nós devemos atuar. Okay? Evitando assim, obviamente, os falsos positivos. Entregando visibilidade total, eu sei qual é o risco de cada asset, e quando eu digo asset, não estou a falar de endpoints e servidores, exclusivamente, estou a falar de qualquer coisa que esteja conectada à infraestrutura. Okay? E também utilizadores. E ter a capacidade não só de responder, de detectar, mas também de responder na rede, parar o tipo de ataque. Se estivermos a falar, por exemplo, do Office 365, conseguir bloquear utilizadores, ter estas capacidades. E depois, por último, fechando tudo isto com regras de conformidade associadas a certificações, como ISO 27001, normativas, ou uma regra de compliance, uma framework de segurança que vocês podem imputar junto dos vossos clientes. Okay? Conhecendo aqui muito rapidamente a nossa ideologia principal, temos a capacidade de ver o risco do cliente e o risco dos assets. Temos todo um mapeamento de ataques e de ações com o framework do MITRE, uma componente também de compliance e toda aquilo que, não sei se vocês já leram o artigo 21 NIS 2,
certeza, né? Em todos aqueles pontinhos. Há muita coisa aqui que é, é preciso visibilidade. 2, é preciso termos segurança naquilo que poderá ser um ataque de supply chain, okay? Na cadeia de fornecimento, e é preciso termos a capacidade de ver qual é a nossa ação de resposta que nós temos. Agora, como é que nós fazemos isto? Eu vou-vos dar um exemplo para perceberem como é que nós hoje conseguimos entregar esta solução. Reparem o seguinte exemplo. Um ambiente com 17.000 IPs, e notem, eu sei que 17.000 IPs parece assim uma empresa gigante, mas não é. Porque o servidor pode ter 2, 3, 4 IPs, qualquer coisa que está conectada à rede vai ter um IP. 17.000 IPs, em uma semana, libertam-nos 2 bilhões de flows. Ou seja, eu tenho que pegar nestes 2 bilhões de flows e extrair alguma coisa. Com todas as nossas capas de inteligência artificial, capacidade de fazer baselining, perceber qual é o normal comportamento, capacidade de termos machine learning e, por último, toda a parte de inteligência artificial, temos a capacidade de pegar em 2 bilhões de flows e reduzir única e exclusivamente para 21 alertas. E esses alertas, estamos aqui a falar, têm um altíssimo grau de probabilidade de estarmos perante um ataque. Okay? Indo um pouco mais rápido, tudo isto, como eu vos tinha dito, é uma plataforma cloud, totalmente agnóstica a fabricante. Se o vosso cliente tem firewalls, outros fabricantes que não as nossas, devem colocar as nossas, mas se ele insistir em não as ter, poderemos na mesma ter toda esta solução aqui de Threat Sync. Coletamos a informação independentemente do que é que está do outro lado, simplesmente precisamos de NetFlows ou SFlows, e significa que capturamos informações de switch, routers e firewalls de qualquer fabricante. Pegamos nessa informação, passamos por todas aquelas layers de análise e conseguimos então extrair ali algum sumo de toda esta fruta. Inclusivamente olhamos para Office 365, Azure, AWS, olhamos para a componente Multi-Factor Authentication, para a componente Endpoint e conseguimos então assim facilmente, ver o risco da organização, ter a capacidade de ver o risco do utilizador. Este utilizador está constantemente a receber um ataque de brute force ao nível do Office 365. Então, se calhar está na altura de mudar algumas regras. Mas quem diz utilizadores diz, por exemplo, dispositivos. Eu consigo perceber qual é o risco dos meus dispositivos. Que era aqui. Por exemplo, vemos que este servidor de base de dados é o servidor com maior risco. Alguma coisa está a passar com este servidor. E, inclusivamente, se acontecer alguma coisa, nós temos a clara visibilidade sobre isto. Por exemplo, neste caso, o que temos aqui é uma ação que foi executada por uma impressora, que fez um port scan, ou seja, a impressora onde se encontrava, pesquisou na sua rede por outros ativos, encontrou um servidor e moveu-se lateralmente a ameaça para esse mesmo servidor e controlou-se esse servidor. E temos a total visibilidade sobre tudo isto. E depois, por último, só aqui já como notas quase finais, já está aqui o meu tempo a esgotar-se, toda a componente compliance, como nós vemos tudo e temos a capacidade de analisar o risco de cada asset e de cada user, nós temos a capacidade de extrair relatórios de conformidade. Notem que a conformidade aqui diverge duas coisas. Pode ser algo que eu quero imputar ao meu cliente, eu quero que o meu cliente esteja sempre sobre aquelas regras de segurança, ou pode ser associadas, por exemplo, a normativas, como é o caso de ISO 27001, como é o caso, de, por exemplo, de outras normativas que vocês bem conhecem. Não sei se há alguma normativa que ultimamente tem havido um pouco mais de procura, se calhar DORA, no setor financeiro, diria eu, ou NIS 2. Artigo 21. Eu sei que vocês todos leem o artigo 21. Há vários pontos do artigo 21, ok? Agora, sendo muito transparente, todos os pontos do artigo 21 não são resolvidos com tecnologia, não é? Muitos deles são processuais. Mas, na parte em que a tecnologia ajuda, nós temos a capacidade de facilmente extrair um relatório como o que estão a ver aqui, ponto a ponto, respondendo ao ponto C, ponto D, ponto E, ponto G, ponto I, e inclusivamente com vários sensores em que dizemos há quanto tempo é que o cliente está em conformidade com esta linha. Okay? Há quanto tempo é que o cliente está em conformidade com o ponto C? Há quanto tempo é que nós não detectamos nenhum risco nos assets? E conseguimos extrair esta informação e fazer duas coisas. Uma, o cliente pode estar constantemente a validar se está ou não está em conformidade com esta normativa, ou quando necessário extrair este mesmo relatório. Okay? E facilmente fazemos isto com uma tal visibilidade. Acaba-se a complexidade, acabamos com os blind spots da rede, percebemos qual é o real comportamento de cada asset e olhamos para todos os tipos de vetores de ataque e ainda conseguimos extrair componentes de compliance. Okay? Já me está ali a aparecer o 000, libertos. Obrigado.
Nada.